Enquanto observa as águas agitando-se à proa do navio, uma sensação de desconforto surge em seu estômago. Desde o início de sua jornada pelo Mediterrâneo, você já embarcou com um pressentimento desagradável. E agora os eventos diante de seus olhos só o fazem se sentir ainda mais inquieto. Você nota 2 feixes brilhantes de luz perfurando a superfície do mar. À medida que a água começa a ferver, um sentimento de desânimo toma conta de você. Logo, as escamas blindadas começam a emergir das profundezas e você sabe que o Leviatã está se aproximando. Estes momentos podem ser seus últimos. A história do Leviatã tem sido uma fonte de curiosidade entre muitos cristãos e não crentes desde que o início da criatura foi expresso nas páginas da Bíblia. Leviatã é conhecido por ser um ser primordial temível, que governava todas as outras criaturas do mar. Existem várias descrições das origens e intenções da criatura na história, embora a maioria concorde que o Leviatã é perigoso e capaz de uma destruição aterrorizante. Antes de continuar com o tema de hoje, se inscreva aqui no canal para receber as notificações de mais vídeos como esse e fica por dentro do universo mitológico. Não se esqueça de deixar o seu like, assim você nos ajuda a produzir mais conteúdo aqui para o canal. O Leviatã é conhecido por ser um enorme monstro marinho que foi uma das criações originais de Jafé, o deus cristão. Várias outras criaturas de igual poder foram criadas, mas o Leviatã era conhecido por ser o mais perigoso de todos. Existem muitas teorias diferentes sobre o que inspirou os contos do Leviatã, mas a maioria está centrada na demonstração do poder onipotente de Javé. Também é possível que o Leviatã tenha sido adaptado à religião cristã como uma forma de tornar mais fácil para pessoas de outras culturas se converterem ao cristianismo. Esta é uma teoria popular por causa de antigos mitos e lendas de culturas que antecedem o cristianismo e falam de uma poderosa serpente marinha que é dominada por uma divindade protetora benevolente. Isso também faz com que alguns se perguntem se o conto foi inspirado por uma criatura real, que foi interpretada de forma diferente em várias religiões e culturas. Acredita-se que o Leviatã foi criado como uma das primeiras criaturas e foi um dos 3 seres primordiais que poderiam ter grande poder na Terra. Behemoth, uma criatura semelhante a um touro, recebeu o domínio sobre a Terra. Ziz, uma criatura semelhante a um dragão, recebeu o reinado sobre os céus. Por fim, Leviatã recebeu o domínio de todos os mares. O poderoso Leviatã era considerado a mais poderosa dessas 3 criaturas. Isso é possivelmente por causa dos perigos associados ao mar, e possivelmente porque o Leviatã era conhecido por ser destrutivo, enquanto Behemoth e Ziz eram criaturas pacíficas. No começo, supostamente havia 2 Leviatãs, um macho e uma fêmea. Eles foram feitos para fazerem companhia um ao outro nos mares. Com o passar do tempo, no entanto, ficou claro que ambas as criaturas não poderiam sobreviver. Isso supostamente porque o Leviatã assumiria e possivelmente devoraria o mundo se eles fossem capazes de criar descendentes. Versões alternativas também dizem que só foi necessário matar um dos Leviatãs porque ele havia sido corrompido por uma entidade maligna, fazendo com que ele perdesse sua natureza gentil e se tornasse uma criatura de grande poder destrutivo. Segundo os mitos, para preservar a vida de suas outras criações, Javé desceu à terra para destruir a fêmea Leviatã. Houve uma grande luta entre Deus e a fêmea Leviatã, por causa de sua grande força. No entanto, como Jafé era todo-poderoso, ele finalmente conseguiu matar a fêmea e salvar o resto de suas criações da destruição. Muitos contos da criação que fazem referência ao Leviatã dizem que Javé fez a criatura, junto com Ziz e Behemoth, como uma forma de demonstrar seu grande poder.
Ao criar as criaturas mais poderosas na terra, nos mares e nos céus, Jafé mostrou seu grande poder, que ajudou a humilhar o resto de suas criações. O Leviatã, no entanto, apresentou um tipo especial de problema para muitos povos primitivos. Era a única das 3 criaturas que era conhecida por ter uma natureza destrutiva e era amplamente considerada um ser maligno. Além de ser extremamente perigoso, o Leviatã era conhecido por ser impossível para o homem sozinho derrotar. A lenda nos diz que o Leviatã tinha pelo menos 300 milhas de comprimento. O tamanho exato da criatura era desconhecido porque o tamanho do Leviatã era grande demais para ser compreendido pelo homem. Esta poderosa criatura marinha era conhecida por ter um temperamento explosivo, que era temido por todos, e escamas blindadas que tornavam impossível matar a fera. Na verdade, as escamas do Leviatã são consideradas uma das qualidades mais impressionantes da criatura. Muitos mitos da criação afirmam que o Leviatã tinha uma dupla camada de escamas blindadas que protegiam sua carne. Essas escamas estavam tão próximas umas das outras que nem mesmo o ar conseguia passar. Embora esses detalhes nos digam que a besta era poderosa, eles não dão muita ideia de que tipo de animal o Leviatã poderia imitar. Muitos teorizam que a besta é provavelmente uma grande serpente ou dragão. Outros acreditam que o Leviatã pode ser uma grande baleia. Curiosamente, o Leviatã tem mais do que características assustadoras. Também é conhecido por sua estranha beleza. A poderosa besta do mar também é conhecida por ter qualidades fluorescentes por natureza. Segundo as lendas, seus olhos têm um tipo de luz fraca que se acredita intensificar se a cabeça do Leviatã romper a superfície do oceano. Talvez o mais assustador sobre o Leviatã seja que essa criatura não é necessariamente má, mas gosta do caos, especialmente entre as criaturas escolhidas por Deus. O Leviatã era uma criatura aterrorizante para todos por causa de suas muitas habilidades. Era sabido que o Leviatã podia cuspir fogo. Quando a cabeça da criatura quebrava a superfície das águas, chamas disparavam de sua boca e narinas. Chamas também disparavam de seus olhos quando acima da superfície. Além disso, o Leviatã era conhecido por ser capaz de fazer a água ferver à sua volta. Isso permitia que matasse suas presas e geralmente aterrorizasse os humanos. A besta também era conhecida por ter um hálito extremamente desagradável. Seu odor era essencialmente venenoso. Qualquer pessoa ou criatura que encontrasse a respiração do monstro morreria. Existem relatos em textos antigos que sugerem que o Leviatã mataria todos os seres vivos no paraíso se fosse permitido entrar apenas pelo cheiro de seu hálito. Embora muitos estudiosos cristãos sustentem que a história do Leviatã é verdadeira e que foi original de sua religião, existem várias histórias anteriores de outras culturas que tornam isso questionável. Por causa da sobreposição entre os contos, muitos chegaram a uma das 2 conclusões. A primeira conclusão é que os cristãos usaram a história das serpentes marinhas sendo vencidas por uma divindade todo-poderosa para ajudar as pessoas de outras culturas a terem uma conversão mais fácil ao cristianismo. Esta é uma conclusão provável porque há muitas semelhanças entre as histórias. Além disso, sabe-se que o cristianismo já usou essa técnica antes para converter incrédulos. A segunda conclusão é que houve uma criatura marinha que viveu na época dessas culturas antigas que inspiraram esses contos, enquanto alguns teorizam que o Leviatã foi inspirado por uma criatura que não existe nos dias de hoje. Baal era o deus fenício da tempestade que servia como protetor para a sociedade, semelhante à maneira como Zeus e Marduk eram conhecidos por proteger seu povo. Como o deus da tempestade era capaz de proteger as pessoas e a terra, enviando-lhe chuvas para cultivar suas plantações, ele era associado a ser uma divindade benevolente. O deus serpente, no entanto, era visto de maneira oposta.
Uma criatura dragão de 7 cabeças, chamada Lotan, era conhecida por espreitar nas profundezas do oceano e era vista como uma ameaça à criação. No entanto, como Baal é conhecido por ter grandes poderes, ele é capaz de derrotar o poderoso Lotan. Depois de derrotar seu inimigo, se acredita que ele usou o corpo da criatura para criar o mundo em que os humanos agora vivem. Temas semelhantes podem ser encontrados em outras versões da luta contra o Leviatã em muitas culturas. A história da luta de Tiamat com Marduk é uma história antiga que foi transmitida da mitologia babilônica. A história fala de Tiamat, uma entidade poderosa que assumiu sua forma como um monstro dragão de fogo. Tiamat era conhecido por sabotar o trabalho de jovens deuses que tentavam criar a vida. Houve muitas tentativas de criar vida separada dos deuses, mas Tiamat destruiu todos esses novos mundos. Finalmente, Marduk, um jovem deus, foi capaz de derrotar o malvado Tiamat em uma terrível batalha. Quando a batalha terminou, ele usou o cadáver dela para criar os céus e a terra. O Leviatã é retratado em várias religiões e é conhecido em todas essas religiões por seu mistério e intriga. A poderosa besta normalmente é mencionada apenas algumas vezes em cada texto, provavelmente para que os seguidores dessas religiões possam entender seu poder, mas não confundir seu poder com o de Deus. Embora o Leviatã seja mais comumente reconhecido como um monstro cristão, também pode ser referenciado no judaísmo e no satanismo. No cristianismo, o Leviatã é conhecido por ser uma besta poderosa que foi criada por Deus para mostrar seu grande poder sobre todos os seres vivos. No entanto, nem sempre foi esse o caso. Parece que o cristianismo primitivo pode ter referenciado o Leviatã como uma entidade maligna, quase equivalente a um deus. Esta poderosa entidade só poderia ser conquistada pelo poderoso Senhor. A partir deste ponto, Leviatã eventualmente se tornou uma besta demoníaca que só poderia ser conquistada por Javé. Finalmente, Leviatã é reconhecido como uma fera feroz. Embora esta besta fosse aterrorizante, não era tão poderosa quanto uma entidade ou demônio seria, e foi facilmente domada e derrotada por Javé. É parcialmente por causa das mudanças na narrativa do Leviatã que muitas pessoas acreditam que o Leviatã foi adaptado de outras religiões ou mitologia cultural. Se acredita que o Leviatã teria permanecido o mesmo em toda a tradição cristã de contar histórias, se fosse uma lenda que se originou com sua religião. No entanto, o Leviatã também adotou outros significados através da religião cristã. Se acredita que a criatura também pode ser um dos 7 pecados capitais. Aqueles que seguem esta interpretação acreditam que Leviatã é o demônio da inveja. Há também aqueles que vão um passo além e afirmam que o Leviatã é uma imagem alternativa para o próprio Satanás. O judaísmo oferece ainda mais informações sobre Leviatã e onde ele se originou. Existem alguns contos conflitantes que podem ser devido a diferenças na tradução que falam sobre o Leviatã. Uma das primeiras referências ao Leviatã nos diz que a criatura é um dragão fêmea que vive nas profundezas do oceano, às vezes chamado de abismo aquático. Segundo a profecia, esta besta será servida no fim dos tempos e festejada pelos justos. Outras versões do Leviatã afirmam que a besta é masculina. Como o cristianismo, esta versão nos diz que houve uma vez um Leviatã masculino e feminino, mas a fêmea foi morta para evitar que os dois criassem descendentes e devorassem a terra. Acredita-se que a carne da fêmea Leviatã foi dada em parte aos hebreus como alimento no deserto. Os textos judaicos também nos dão uma visão da biologia da besta. Aparentemente, a criatura come uma baleia todos os dias para se sustentar. Na verdade, a baleia que engoliu Jonas escapou por pouco de ser engolida pelo Leviatã. A informação mais interessante, no entanto, concorda com os medos da poderosa besta. Embora muitos textos afirmem que o Leviatã não poderia ser morto por ninguém além de Deus, os textos judaicos nos dizem que o único medo da poderosa criatura era o Kilbit. O Kilbit era um tipo de verme capaz de matar peixes grandes agarrando-se às guelras. Isso sugere que Leviatã era vulnerável a ataques.
Embora, sem dúvida, se a besta fosse morta dessa maneira, seria pela vontade de Javé. Por fim, um estudioso chamado Abram Isaac Cook descreve o Leviatã como uma criatura singular, sua cauda colocada na boca, girando e envolvendo o mundo. Pensa-se que esta é uma representação dos sistemas do mundo. A natureza circular do Leviatã indica o equilíbrio que pode ser encontrado na criação de Javé. Leviatã também é mencionado na Bíblia satânica. Nesses textos, é sugerido que o Leviatã está associado ao elemento água, sendo o governante dos mares e as direções ocidentais. Acredita-se que a poderosa besta também seja um dos 4 príncipes coroados do inferno, uma posição poderosa e respeitada. Curiosamente, o Leviatã também é comumente associado ao Bafomé, uma divindade supostamente adorada pelos Cavaleiros Templários. É mostrado na Bíblia satânica que cada um dos pontos no sigilo de Bafomé era uma representação do Leviatã. Com o tempo, o Leviatã eventualmente se associou à criatura conhecida como a Boca do Inferno. Acredita-se que a Boca do Inferno era a boca da temível besta que deveria surgir durante o fim dos tempos. Se acredita que os condenados e os incrédulos desaparecerão na boca do inferno durante o julgamento final. Aqueles que acreditam que o Leviatã está associado a esta criatura afirmam que, depois que os condenados desaparecerem em sua boca, Deus descerá sobre a terra para ter uma batalha final com o Leviatã. Após esta batalha, sua carne será servida aos justos. Existem muitas explicações para o mito do Leviatã. A criatura é conhecida por muitos nomes em muitas culturas e tem inspirado muito medo por causa de seu grande poder. Não é segredo que o cristianismo tinha o hábito de adaptar mitos de outras culturas à sua religião. Acredita-se que isso foi feito para facilitar o processo de conversão ao cristianismo para os não crentes. Existem muitos mitos que refletem o mesmo tema e formatação que podem ser encontrados em outras culturas. Um desses mitos se origina com os babilônios, que são conhecidos por terem adorado deuses pagãos que não eram aceitos pelos cristãos. Outra possibilidade para as semelhanças entre os mitos é que a criatura que inspirou os mitos foi enfrentada por todas as culturas e religiões, levando a uma mitologia semelhante. Alguns estudiosos sugerem que a criação do Leviatã foi simplesmente uma versão exagerada do crocodilo. Embora isso tenha algum crédito nos círculos acadêmicos, por causa da natureza do crocodilo de ter uma pele blindada e dura, é improvável que essa tenha sido a verdadeira inspiração. Isso ocorre porque, embora difícil de superar, um crocodilo não era impossível para o homem antigo matar. De fato, muitos registros mostram que os crocodilos eram caçados por grupos de homens que forçavam a abertura da boca da besta para desferir um golpe fatal. O poderoso Leviatã nunca poderia ser conquistado pelo homem, tornando o crocodilo um candidato improvável. Outros estudiosos sugerem que o Leviatã pode ter sido inspirado por outro tipo de animal marinho que ainda não foi descoberto pelo homem moderno. Esta teoria é popular entre muitos estudiosos e teóricos, especialmente aqueles interessados em pseudociência e criptídeos. Aqueles que apoiam essa linha de pensamento são rápidos em apontar para os muitos contos da besta em culturas antigas. Eles também olham para a lenda do Kraken, que, como o Leviatã, parece invencível e deixa poucas testemunhas para trás. O que achou de toda essa história? Acredita que o Leviatã realmente existiu? Ou era apenas alguma versão exagerada de alguma criatura do mar? Deixa sua resposta aqui embaixo que eu quero saber. Caso tenha gostado desse vídeo, não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar para seus amigos que gostam de mitologia. Se você tiver alguma sugestão de tema para um próximo vídeo, escreve aqui nos comentários, que em breve iremos trazer para o canal. Até a próxima!